Olha o tanto de água que tem nessa lenha aqui, ó. Parece mentira, mas não é, ó. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje aqui a ideia é mostrar pra vocês como fazer uma fogueira depois de muita chuva, tá? O primeiro passo é escolher o local. Aqui eu já tenho o local preparado, né? Que eu fiz essa casinha aqui, essa cama de fogueira. Remover toda a cinza anterior, se for o caso, se for o local que vocês já usam. Isso aqui é água pura de cinza, tá? Vou limpar aqui. E a parte mais difícil agora é encontrar a lenha seca. Aqui a gente vai ter um exemplo de lenha seca, tá? Ela tá longe do solo, tá? Não está encostada na árvore, totalmente livre no ar. Embora ela não esteja totalmente seca, como vocês vão verificar se vai estar seca? No momento que você aperta ela e dobra, ela vai ter que quebrar. Seco. Essa aqui não está totalmente seca, mas acredito eu que vai dar para fazer fogueira. Aqui vocês podem observar o som, ó. Tá vendo? Não está 100% seca, mas acredito que ela pegue fogo aí, tá? Aqui a gente tem um bom exemplo, ó. Na parte de cima está bem aberto, tá? Bate bastante sol. E tem esses galinhos finos aqui, ó. Esses estão relativamente bem secos, mais que os outros. Não se esqueçam, a madeira tem que estar estralando, ó. Tá vendo? Madeira seca. Ou bem seca, ó. Tá vendo? Ó. Se ela envergar e não quebrar, porque ela tá encharcada e úmida demais, tá? Uma travessa, duas travessas, tá? Várias travessas aqui. Lá embaixo fica vazio pro ar poder estar entrando, tá ok? Isso aqui também serve para dias comuns. Isso aqui facilita muito a oxigenação da fogueira para poder estar acendendo, tá ok? Depois vocês vão pegar galinhos finos como esse, tá? E vão fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Coloca alguns aqui, ó. Lembrando, ó. Tem que estar estralando, ó. Beleza? Uma boa isca de fogo. Nesse caso, são OBs, Domine, embebido em vaselina. Quem quiser saber como faz isso, é só comentar aí que eu posto o vídeo para vocês. Ó a diferença. Isso aqui, ó, é algodão umedecido em vaselina, embebido, não encharcado, tá? E tem como fazer vaselina em casa, baratinho também, tá? Ó, você pega, faz isso aqui, ó. Abre ele aqui bem, ó. Coloca ele aqui no meio. Galinhos fininhos, certo? Quebra. E vai empilhando cruzado aqui, ó. Deixa uma fresta aqui, tá? Pra poder tá acendendo. Agora você vê com galhos maiores. Pederneira. Já pegou na primeira, porque eu deixei aberto esse lado aqui, tá? Ó, pegou fogo, deixa oxigenar bem, para que o algodão estiver bem aceso. Vocês pegam e traz pra cá, ó, tá? Como vocês podem observar, está bem devagar. Mesmo a madeira estralando, ela tá bem úmida ainda.
Porém, aquela cama lá embaixo ajuda demais a oxigenação. Se não tivesse aquela cama que eu montei embaixo, ficaria sufocada essa fogueira aí. Com aquela cama, o ar entra por baixo e sobe, tá? É só ter um pouco de paciência e calma. E a isca de fogo vai fazer o seu trabalho aí, tá? Se for necessário, a gente vai colocar mais uma aqui, para auxiliar que seque esses galinhos fininhos e vire brasa aí. A primeira tentativa aqui não deu certo, não secou a lenha. Eu vou estar colocando outra isca de fogo lá dentro. E é isso, não adianta querer maquiar e inventar. Essa é a realidade da madeira úmida. Por mais seca que esteja, estralando, ela ainda está úmida. Vou colocar mais um. Aqui a gente já pode ver que surgiu efeito, tá vendo? Já tem carvão, já tem madeira queimando. E é só ir adicionar o restante das madeiras um pouco maiores para poder estar continuando o processo. Aqui a gente já tem uma fogueira que começa a realmente ser uma fogueira. Ela está autônoma, o próprio calor dela está secando as madeiras, tá? Eu vou estar colocando mais galhos aqui. Tá? O processo é sempre o mesmo, tá? Nunca exagere em achar que você pode colocar uma pilha gigante de madeira aqui, porque você vai abafar a fogueira, tá? Uma outra metodologia para você ver se essa madeira está seca, ó. Tirou a casca que está encharcada, ó. No caso disso aqui, ó, cheio de musgo verde aqui, ó. Aqui está úmido, tá? Mas aqui dentro está seco, tá vendo? A cor está mais clara. Se encostar no rosto, você vai ver que essa parte aqui, ó, de fora tá gelada e a parte de dentro não tá menos gelada, tá? Tá menos fria no caso. E a cor tá mais clarinha, então tem menos umidade. Lascar a madeira também ajuda. Essa queima. Aqui nossa fogueira já está bem avançada, né? Mas se vocês observarem, na parte de baixo ela está bem aberta. Embora eu tenha colocado bastante lenha em cima, se vocês, por exemplo, fecharem tudo isso aqui em volta, vai abafar a fogueira, tá? Por qual razão vai abafar? Porque vai ter muita madeira úmida, e muita madeira úmida solta muito vapor. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Lá na parte de trás, por exemplo, não tem quase madeira, tá tudo bem livre lá. Eu coloquei mais nessa parte. Então o ar entra por lá e sobe por convecção e joga esse vapor para cima e esquenta toda essa madeira aí com o fogo dela mesmo, tá? E o processo é esse, é lento, gradativo, e você vai aumentando as madeiras até conseguir uma boa fogueira aí. E não é uma tarefa fácil. Da mesma forma que demora para acender, para apagar é muito rápido, porque tem muita umidade. Então, para manter uma fogueira dessa acesa é bem chato, para falar a verdade. Não é nada simples não. O que eu fiz aqui, ó? Eu montei essa estrutura com madeira que eu vou estar utilizando para queimar depois. E o próprio calor da fogueira, que está bem lento, ele vai secando essa madeira que está aqui em volta. Tá bem devagar a fogueira, mas ela tá indo ali, bem devagarinho. Se fosse uma madeira seca, já seria uma baita fogueira isso aí, né? Bem rápido, mas está tudo muito úmido.
Observem bem aqui, ó. Isso aqui é água que está fervendo e saindo para fora da madeira. É uma madeira relativamente seca, mas olha o tanto de água que tem aqui dentro. Água pura. Numa situação dessa, se choveu durante semanas ou olha, observe isso. Aqui, coisa de 5, 6 dias. Isso aqui é a água que está dentro da madeira que eu consegui tacar fogo. Tudo muito foi difícil, mas consegui. Por mais que você pegue lenha que está relativamente seca, ela tem umidade dentro. Não tem como falar que não tem. Tem. Então esse é o resultado. Você tem que ficar literalmente namorando a fogueira, tá? Ficar escravo dela praticamente. Por isso que em uma situação de sobrevivência, deixar a fogueira apagar pode ser resultado entre vida e morte. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido, compreendido, tirado esse romantismo que o pessoal acha que é sobrevivência, que é manter fogueira simples, é fácil. Não é. Não tá chovendo agora, tá? Eu não tô precisando de abrigo. Eu tenho lona para fazer abrigo. E eu não dependo disso para sobreviver. Mas em uma situação real, isso poderia ser uma receita fatal, se você deixar a fogueira apagar, tá? Não ter a isca ideal para acender, não ter iniciador de fogo, que seja pederneira, seja isqueiro, fósforo ou qualquer outro tipo de coisa, uma vela para intensificar esse fogo. Mas é isso, ó, a fogueira está acesa, ela está bem ruinzinha, bem fraquinha, mas ela está aqui, tá? Eu vou jogar essa lenha aqui que está secando, uma parte dela pelo menos, para mim poder fazer o almoço, que agora já é almoço 4 horas da tarde, nem café tomei hoje, beleza? Muito obrigado a todos, dê o like aí, comente embaixo a hashtag sobrevivencialismo raiz, se inscreva quem não é inscrito, porque aqui é real, não tem fake survival não, beleza? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Na escuta.